E nesta terça-feira, hoje é 25 de fevereiro, as commodities agrícolas têm uma baixa generalizada. Os mercados começaram de fato o dia, quase todos eles no vermelho, mas foram intensificando as suas perdas. Um mercado que acompanha esse movimento de recuo é o mercado do algodão. Os preços voltam a recuar na Bolsa de Nova York, tem baixas até consideráveis entre os principais contratos, e quem nos ajuda a entender esse movimento é Peri Pedro, consultor independente do mercado de algodão, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Peri, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde, Carla. Um prazer trabalhar junto. Vamos para mais um. Vamos para mais uma. Peri, dia de baixa para todos os mercados praticamente, vão intensificando as suas perdas. Tem um motivo comum para todas essas baixas e o algodão vai acompanhando, ou o algodão está olhando uma situação específica para refletir essas baixas nessa terça-feira na Bolsa de Nova York? Pois é, quando baixa todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem dois suspeitos principais, que são dólar e economia mundial. Então, a economia mundial, Trump havia anunciado durante a campanha várias medidas que causariam recessão e inflação. Ele, uma vez empossado, está colocando essas medidas em prática, mas de uma maneira muito mais lenta, aqui e ali, do que a gente imaginava que isso fosse acontecer. Os mercados entenderam que não viria tão violentamente como se imaginava no primeiro momento. Pode ser que agora esteja havendo uma reavaliação. Ele colocou uma tarifa importante, por exemplo, em aço, para o mundo todo, e a gente está esperando para ver se, como da outra vez, alguns países vão retaliar essas tarifas em algodão americano, ou café americano, algum produtor americano que a gente possa tirar proveito, né? O Brasil possa ganhar competitividade, foi o que aconteceu da última vez que o Trump foi presidente. Segundo o suspeito, é o dólar. Quando o dólar ele se torna mais forte, eles entendem que não precisa de tantos reais assim para poder vender o algodão brasileiro. Isso vale para rúpia na Índia, vale para todas as moedas do mundo. A gente vinha num movimento de valorização de dólar quando ele foi eleito, né, reeleito. Então, o mercado está reavaliando se aquela valorização do dólar realmente deveria ser tudo o que foi. Então, esse movimento que a gente viu no Brasil, do real desvalorizar até 6 e alguma coisa e vir voltando, ele acontece no mundo todo. E entende-se que com o dólar mais forte, as commodities podem ter um preço menor. Mas nada que esteja na nossa mão, nenhum grande acontecimento que a gente possa colocar o dedo e dizer foi isso aqui, não, cara. É uma conjuntura que acontece dessa maneira muito mais macro. Bom, Peri, se a gente olha para esse cenário, não há muitos fatores novos, mas são fatores conhecidos pelo mercado e pelos players, enfim, pelos investidores, que continuam a exercer uma pressão considerável ali sobre mercados que são mais frágeis mesmo, não? Isso e também a versão a risco, né? Então, da outra vez houve sim um movimento tectônico nas relações comerciais agrícolas entre Estados Unidos e China. Um acordo foi feito para que a China passasse a comprar muito mais dos Estados Unidos. Então, ainda está em silêncio de rádio, teve várias ameaças contra a China, mas poucas dessas ameaças foram levadas a cabo. Então, existe uma tendência que investidores, nesse momento, tirem o dinheiro dos mercados que são de softs ou de grains, ou os mercados mais voláteis, e procurem por mercados de renda fixa, ou mercados com risco menor. A gente chama de movimento de aversão ao risco. Até que esse movimento passe, a gente vai ver fluxo saindo dos mercados de commodities, desses mercados mais voláteis, até que as pessoas entendam para que lado aquelas ameaças vão, para que lado as ações vão, e o que o presidente Trump realmente vai fazer. Até lá, é prudente, e eu entendo os gestores de fundos que preferem se abster e estar mais longe desse mercado. A gente viu isso do ponto de vista de volume, então o dinheiro saindo desses mercados. Não acredito que seja uma tendência absurda, não é nenhum pânico, mas mais uma prudência até que se defina qual vai ser a política econômica desse governo com relação principalmente à China. Isso ainda não está no papel, cara. E, Peri, se desse lado macroeconômico a gente tem essa pressão, do lado dos fundamentos, hoje um número antecipado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chamou bastante a sua atenção e
exige de fato a nossa atenção para a próxima safra dos Estados Unidos, não é isso? Exato, dia 28 o FDA vai dizer qual é o número, mas existe um número prévio, um consenso que é publicado antes desse número oficial, e esse consenso aponta para uma redução de 14% na área. Isso é preocupante do ponto de vista dos Estados Unidos por duas razões principais. A primeira é que isso tende a reduzir a importância que tem lá, mas quando eu estive lá, uma coisa que a gente tem que entender do resto do mundo é que o resto do mundo não tem a estrutura verticalizada que o produtor brasileiro tem. Ninguém é tão grande e tão especializado quanto o produtor brasileiro. Então, o produtor brasileiro, ele produz, ele beneficia, ele semi-industrializa, faz um beneficiamento ali da sua produção de algodão, e ele armazena essa produção quando não transporta essa produção também para o porto. Nos Estados Unidos, tudo isso é feito por prestadores de serviços terceirizados. Quando você tem uma redução grande de área ou de produção, você acaba fazendo com que essas pessoas migrem. Quando eu estive lá no passado, eu ouvi muitas consolidações. Então, algodoeiras, beneficiadoras que estavam sendo vendidas de um grupo para outro, e algodoeiras que não funcionavam há 2 anos, ou que funcionavam muito abaixo da sua capacidade, e todo mundo lá dizia que isso tem um limite, né? A partir de um determinado momento, se a produção continuar muito abaixo do que era há 5, 6 anos, esses prestadores de serviço migram para outras coisas, vão fazer outras coisas, vendem seus ativos, e que nesse momento, se volta a produção americana ao que era, eles têm dificuldade em reaver. Nesse momento, essa mesma publicação que coloca esse cheiro de 14% de redução na área, também diz que deve reduzir menos o abandono e a produção vai cair algo entre 3% e 5%. Mas a área, ela é concreta. Você reduz a área está reduzida, não tem como ganhar. Abandono é chute guiado uma hora dessa. Você não faz ideia. Você tem uma média dos últimos 5 anos de 30% de abandono e eles estão projetando que vai abandonar menos da metade disso. Eu acho ótimo, desde que eles tenham combinado com São Pedro, que não deve ter acontecido. Então, a área é uma coisa real, realmente diminui 14%. O potencial de produção dos Estados Unidos, se confirmado esse número, reduz em 14%. Agora, o que vai acontecer com o abandono, quanto dessa área efetivamente plantada vai ser colhida dali a 6 meses, é algo que eles podem estimar o quanto eles quiserem, você não tem absolutamente nenhum controle, tá? Então, isso deveria ter trazido um alento aos mercados, mas não trouxe. Vamos ver daqui para o dia 28, isso faz com que os mercados reajam de alguma maneira. A Bolsa de Nova York, lembrando, eu sempre digo isso, ela tende a refletir o mercado americano mais do que o resto do mundo, mesmo que não seja um mercado tão importante, né? Sim. Por uma questão fundamental. Então, esse é um assunto que tem dominado as rodas de conversa entre os traders, os analistas, e que a gente vai estar esmiuçando com lupa quando sair os números finais daqui a 3 dias, cara. Mas nesse momento, parece realmente que a área de lá deve receber um tombo aí sério entre esse ano e o próximo. Peri, quando a gente pensa nessa redução norte-americana, é, ela primeiro que a gente tem um Outlook Forum essa semana. Então, no final da semana, a gente vai conhecer um número ainda mais apurado, mas que ainda pode mudar. Vindo também numa sinalização, essa redução diária é um fator que o mercado poderia, né, como vem esperando, é uma faísca importante para promover uma recuperação dos preços, ou as coisas precisam de fato se confirmar, a gente precisa entender na prática a decisão desses produtores americanos. A gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, e essa divisão diária nos Estados Unidos, por ser uma safra só, para algumas culturas, ou para a maioria delas, não é tão simples quanto aqui. A área de soja depois vai ser milho ou algodão, aquela área que é destinada a essas culturas é para isso, em outras se planta amendoim, em outras se planta gergelim, em outras se planta centeio ou trigo, ou o que quer que seja. Nos Estados Unidos é diferente. Então, essa redução sinalizada pelo USDA, depois vindo as suas confirmações, é o que o mercado está esperando para ter um pouquinho mais de volatilidade e talvez um gás a mais para subir um pouquinho? A gente esperava que sim, é o que aconteceria em condições normais de temperatura e pressão. Esse mercado teria que ter reagido de alguma maneira nas últimas 2 semanas, quando esse número estava sendo cozinhado, quando ele foi apresentado.
mas não é o que a gente viu. Às vezes, uma notícia que é autista, ela é liberada no momento em que todo o mercado está sendo puxado para baixo, e você não consegue sentir esse efeito, né? Vamos esperar, deve ter esperança que esse efeito seja visto nas próximas semanas, quando essa força que está puxando todos os mercados para baixo, esse fluxo invertido aí de dinheiro saindo das softs e dos grãos, seja alterado, porque o que acontece é que a gente não viu na prática a cristalização do poder autista, né? Que essa notícia normalmente teria. Então, em condições normais de temperatura e pressão, sim, esse não é um momento de condições normais de temperatura e pressão, é um momento baixista, é um momento de demanda ruim, é um momento de incerteza do ponto de vista macro, e o que a gente percebeu é que os agentes do mercado preferiram ficar longe desse mercado, pelo menos por enquanto. Mas dá tempo. Assim, às vezes esse tipo de notícia não se cristaliza, não se consolida. Se no final de semana isso daí for realmente for confirmado, e aí a gente Uhum. passa a revisar esse número mês a mês, né? Já aconteceu nos Estados Unidos, o FDA mudar drasticamente a área de plantio com 5 meses do algodão colhido. Eu ia lá e falava, não, pensando bem, a área não era essa, é aquela. Pode ser revisado para o resto da vida. Mas o número de partida, né, esse 14%, se for confirmado, é um número baixo, deveria ter, sim, um efeito positivo, cara, mas a gente não viu. Vamos torcer para que o mercado, de alguma maneira, faça digestão e volte com alguma reação na próxima semana. É interessante observar que vem uma redução que não é pequena, né, Peri, diante de um, de um quadro que faz muito sentido. Se essa redução se confirmar, ela tem um pano de fundo muito condizente com essa decisão do produtor americano, né? Ela tem, e o que acontece é que o custo de produção deles também aumentou. Eles vêm de alguns anos de dificuldade, então indo lá, conversando com eles, viajando até a cidadezinha e batendo um papo, você percebe que é um momento que eles estão bastante deprimidos, bastante tristes, eles não veem uma grande mudança para acontecer nos próximos meses, que se fizesse com que eles levantassem e falassem, não, agora é a hora, vamos aumentar aqui a área, vamos crescer, vamos comprar maquinário, como a gente vê no Brasil. Então, eles são menos competitivos, o custo de produção deles é mais alto do que o nosso, está abaixo. Eles têm muitos outros, eles são um ferramental do governo, né, de subsídios, de amparos, de preço mínimo, de colocar o algodão no armazém, receber uma parte, proteger o fluxo de caixa, do que o produtor brasileiro que conta com a sua fé, né? Basicamente aqui no Brasil. Mas mesmo assim, eles sendo menos competitivos, esse risco acaba sendo maior. E muitos deles vão optar por não plantar, cara. Eu acho que isso já tá quase definido. Vamos ver no fim de semana o número que a gente vai confirmar, mas mesmo que não seja 14, que seja 10, vamos dizer que erraram muito nessa prévia, ainda é um número bastante significativo de redução diária por lá. Peri, como é que você acha que pode repercutir essa redução de área americana aqui para o produtor brasileiro? Como é que ele vai entender essa manobra? Isso é bom, é bom. Remédio para preço baixo é preço baixo, né? Então a gente precisa que continue reduzindo a área lá, né? E aqui, sendo o lugar mais competitivo do mundo, vai ser o último a ser reduzido. Então, o que seria natural é que reduzisse nos Estados Unidos, reduzisse também na Austrália, que são os dois países que não têm uma política de preços mínimos tão atuante como, por exemplo, China e Índia, né, que entra e compra do produtor, paga o dinheiro para ele e acabou. Então, o que a gente espera, vamos ter esperança, é que realmente enxugue a área para outra safra de Estados Unidos e Austrália, e o produtor brasileiro, sendo mais competitivo, continue aumentando sua área, aumentando sua produção, aumentando sua tecnologia, como vem fazendo há anos. Então, o produtor brasileiro ele tem essa visão de longo prazo, né? Eu estava dizendo para você falar, nessa semana os produtores, a Abrapa, junto com a ANEA, estão na Índia, em Bangladesh, abrindo algodão, abrindo espaço para o algodão brasileiro, falando de qualidade, promovendo, na verdade, né? Esse algodão para que no médio prazo, no longo prazo,
o Brasil tenha mais mercados e continue batendo recordes. Então, a gente, essa safra, né, nos últimos 6 meses, de agosto para cá, nós exportamos mais para a Índia do que nos 9 anos anteriores somados. Então, teve algumas condições na Índia que fizeram com que ela precisasse de mais algodão também, mas isso é consequência dessa abertura de ir lá, de convencer, de dizer para a fábrica, olha, experimenta, você vai gostar, vai funcionar. E é isso que o produtor brasileiro faz. Ele olha, ele já entendeu que não pode olhar esse gráfico no dia a dia ou de uma safra para outra, ele tem que pensar no longo prazo. E foi assim que nós dobramos a nossa produção nos últimos 10 anos e vamos continuar dobrando aí por muitos, muitos anos que vão vir. E é interessante, porque tudo vai acontecendo ao mesmo tempo, né, Peri? E me parece que tem aquele ditado que diz que Deus é brasileiro, não, Deus não só brasileiro, como produtor de algodão, que vem abrindo caminhos importantes para os cotonicultores brasileiros. Esse papel da Abrapa e essas missões que são feitas nesses mercados-chave reflete também essa perspicácia que o setor vem aprimorando e afinando nos últimos anos e estando nos lugares certos na hora certa, né, Peri? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas eu não acredito que haja uma outra cadeia tão organizada, que investe do próprio bolso, e que faz as coisas de uma maneira tão profissional como a cadeia do algodão. Então, com certeza, o crescimento da área aqui é resultado do crescimento e do ganho de mercado lá fora, que só acontece com essa visão profissional da Abrapa, da ANEA, no segundo momento, coloca, coloca o dinheiro e o investimento aonde a ideia imagina que ele vai retornar. Então, isso tem funcionado super bem, já há muitos anos e não vai parar tão cedo. Eles continuam fazendo isso, continuam tirando tempo. Imagina agora, acabou de plantar, acabou de colher a soja, plantar o algodão, plantar o milho, você está no meio de um monte de problema e tem produtor que passou, pegou um avião, está lá há 10 dias entre Índia e Paquistão, falando do algodão brasileiro, promovendo, colocando a cara para bater. Quando o comprador, né, que é o cara que vai assinar o cheque, fala, tá bom, mas quem que vai me vender esse algodão? O produtor levanta a mão e fala, sou eu represento as pessoas que vão vender esse algodão para você, através dele ali, ó, daquela trading, mas o algodão quem está produzindo sou eu. Então, eu não conheço nenhum outro país que faz isso cria uma confiança diferente, isso cria, e o resultado final dessa confiança se traduz em ganho de mercado, é por isso que essa cadeia é tão competitiva, vem crescendo e vai continuar crescendo por muito, muito tempo ainda. Tá? Peri, quero muito te agradecer por mais uma vez trazer boas notícias para o nosso produtor aqui no Brasil. Os produtores americanos vão ter que continuar lutando e vamos entender no final da semana o que eles trazem de novidades. Vai ser muito importante que nós juntos possamos depois entender e certamente na semana que vem estaremos juntos à análise para já com esses números finalizados do Outlook Forum do USA no final da semana e entender como é que foi essa missão, portanto, brasileira na Índia, Bangladesh, como é que esses mercados também estão se fortalecendo nas suas relações conosco aqui no Brasil. Muito obrigada, meu amigo. É sempre um prazer ter você com a gente. Volte sempre. Sempre um prazer trabalhar junto, cara. Vamos esperar sair esses números, dar uma olhada forte neles. Semana que vem a gente volta para dizer com que cara eles estão, como que isso afeta o produtor e como já é tradição do canal, traduzir isso em ações, estratégias que o produtor possa usar no seu dia a dia para aumentar ainda o valor da sua produção e da sua propriedade. É isso Obrigado, mesmo. Carla. Grande abraço. Obrigada, Peri. Um abraço para você. Boa semana, meu amigo. Bom trabalho por aí. Até a próxima. Também. Vamos ver como é que estão os preços do algodão na Bolsa de Nova York? Como eu falei, dia de baixa generalizada para as commodities agrícolas, para o algodão não é diferente, números na tela para você acompanhar junto conosco. Maio, 67 centes mais 30 por libra-peso, uma baixa agora de 0,9%. O julho cede 0,8% para valer 68 centes mais 25 por libra. O dezembro, 68 centes mais 96 por libra-peso, 0,8% de queda. E o março de 2026, 69 centes mais 90 por libra, uma baixa de 0,8%. Percebam, os contratos mais alongados, já mais elevados. Será que já estão precificando essa área menor nos Estados Unidos? É isso que a gente vai continuar acompanhando. E agora a gente muda um pouquinho aqui o nosso tom para dar uma notícia
muito triste que chegou há poucos minutos para nós, né? E na verdade há poucos minutos não, há algumas horas, mas nós temos buscado entender exatamente o que aconteceu. As informações iniciais já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, mas a cafeicultura brasileira perde um grande líder que foi Mário Panhotta. Mário Panhotta, que era o superintendente de torrefação e novos negócios da Cochupé. Ainda há informações preliminares do que houve, mas o Mário então faleceu nessa terça-feira, dia 25. O Mário Panhotta era conhecido pela sua gentileza, pela sua tranquilidade, pela sua serenidade, era mentor para todos nós. O Mário foi um grande parceiro do Notícias Agrícolas durante toda a sua atuação e durante toda a história do Notícias Agrícolas. A história da Cochupé e a história do Notícias Agrícolas são trajetórias que se fundem em diversos momentos, são histórias que se confundem nessa trajetória em relatar a história da cafeicultura brasileira, em relatar a história do agronegócio brasileiro. É com imenso pesar que nós temos que noticiar nessa terça-feira, de forma inesperada, precoce e muito dolorosa para nós, a partida, portanto, do Mário Panhotta. O Mário, eu vou até me valer aqui as palavras do nosso diretor de jornalismo, Alexander, que acho que fez o melhor resumo que nós poderíamos ter do Mário, e graças a Deus nós temos o Alex para traduzir isso para nós, o sentimento de todos nós, colaboradores do Notícias Agrícolas, que pudemos conviver com o Mário. O Alex diz o seguinte: Mário deixa uma lacuna irreparável em nossos corações. Sua trajetória foi marcada por uma dedicação incansável e uma contribuição inestimável para o setor cafeeiro. Sua paixão pelo trabalho e seu comprometimento com a excelência serão sempre lembrados. Durante sua vida, Mário tocou muitas vidas com sua gentileza e sabedoria. Ele não era apenas um profissional exemplar, mas também um mentor inspirador para nós. Seu legado e dedicação e amor pelo que fazia continuará a nos guiar e nos inspirar. E eu aqui me reforço ainda mais nas palavras do Alex e faço as palavras do Alex as minhas, dizendo que em nome de todos os colaboradores do site Notícias Agrícolas, em nome de toda a família Notícias Agrícolas, nós expressamos os nossos profundos e mais preciosos sentimentos à família do Mário. Desejamos que ele encontre conforto, que eles encontrem conforto e paz nesse momento que é de muita dor, e que em algum momento essa dor dê espaço, embora ela não acabe nunca, ela dê espaço para uma saudade que dá para sentir. Nesse momento, a dor toma conta da gente, mas em algum momento a família do Mário, com a ajuda de Deus, enfim, da fé, da memória, dos bons momentos, a gente constrói essa força, e degrau por degrau, E nós desejamos que a família Cochupé também seja confortada nesse momento, não só a família do Mário na vida pessoal, mas a família Cochupé, que perde um líder importante nesse momento, como foi Mário Panhotta. Então, todos os nossos sentimentos e boas vibrações, energias e orações estão com agora a família do Mário Panhotta e a família Cochupé, que é a nossa família também. Então, conforme formos tendo mais informações, a gente divide com vocês aqui nessa triste terça-feira no Notícias Agrícolas. A gente continua por aqui, continue conosco.